Dieta e emagrecimento é assunto para quem? Para a doutora Maitê Pimentel. Tudo bem, linda? Tudo. Como o seu vestido, você sempre bela, mas o seu vestido da última vez fez um sucesso. Jura? Mas um sucesso. Ai, que legal. Que gostoso aquele papo, né, com o doutor Leandro? Nossa, é muito bom, né? A gente aprende com Quando vocês. sempre tá com outro médico, eu acho tão interessante, porque é outra visão, né? E a gente... Um complementa o outro, né, doutora? Verdade. É muito gostoso. A gente vai falar de dieta e emagrecimento, porque às vezes a gente faz uma coisa, mas não atinge a outra, né? Pois é. Hoje, quem tiver em casa, mande as perguntas pra gente responder tudo que Boa. tiver, porque às vezes é isso mesmo, a gente acha que tá fazendo certo uma dieta e tá em busca do emagrecimento e às vezes você não perde muito na balança, mas você perde medidas, não é? Então, às vezes, até que meta que a gente tem que buscar, o que a gente tá buscando, né? Que tipo de dieta é melhor pro teu organismo, o que vale a pena pra gente... Porque às vezes você perder 3, 4 quilos de líquido não é eficaz. A balança diz que você emagreceu, Mas o você não perdeu gordura. Ah, que aí interessante, depois até doutora. faz mal, né? Então vamos aos mitos e verdades, depois, como a doutora Maitê falou, as perguntas que vocês mandam. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que pessoas com herança genética para obesidade não conseguem emagrecer? Então é mito, ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Porque, olha, a gente não achava isso. Até sexta-feira, dia 11, vai ser o Dia Mundial da Obesidade. Agora? É, agora. E a gente, 7, 8 anos atrás, faz exercício, faz a dieta, tipo, você é safado, preguiçoso, né? A obesidade não era encarada como uma doença. Exato. Era meio que a dificuldade da pessoa. Mas você sabe que 60% do nosso peso tem a ver com a genética. Eles estão estudando tanto, até hoje mais ou menos 201 genes são envolvidos em obesidade. Então tem pessoas que comem tanto quanto a outra e tem realmente uma dificuldade maior de perder peso ou de não perder o peso. Sem que seja demérito da pessoa, porque era demérito, né, doutora Maitê? Sim, exatamente. Essa palavra caiu muito bem, é isso mesmo, Rei. E aí a gente sabe que a obesidade tem a ver com a genética, tem a ver com hormônios, que a gente sempre está falando aqui no programa. Então, às vezes, você em casa que está tentando fazer uma dieta, está tentando emagrecer e não sai do lugar, muitas vezes o hormônio do estresse está alterado, a tireoide, prolactina, são vários hormônios. Tem a parte do fator psicológico. Então, muitas pessoas, né, estão tristes, depressivas, ou terminou um relacionamento, você vê como muda o psicológico. Tem pessoa que come muito e tem gente que perde apetite. Que perde peso rapidamente. Pessoas que estão nervosas, a compulsão alimentar, com o hábito do trabalho, né, a rotina, a organização e a disciplina que a gente tem que ter em tudo que a gente faz, principalmente numa dieta, porque você tem que mudar o estilo de vida, o hábito que a gente tem alimentar. Não é para fazer dieta uma semana, a gente tem que mudar essa rotina na casa da gente. Os hábitos que a família às vezes ensinaram que não são tão corretos, ensinar nossos filhos desde pequenos o que é certo e o que é errado, para eles terem uma memória emocional da comida saudável. Então não é pode, não pode, deve. Na verdade, se você tiver bons hábitos, a gente vai decorar isso na mente e vai ser um adulto com hábitos saudáveis também. Então não é dieta, são bons hábitos. Então, um fator muito... Mas a genética é importantíssima. Perfeito. É mito ou verdade que alimentos diet ou light são indispensáveis na dieta? Então, esse indispensáveis é que pegou aí, mito, né? E muitas pessoas, elas confundem o que é diet e o que é light. De diet lembra do diabetes. E light não é para diabético, é baixa caloria, mas nem sempre é para o diabético, tá? A gente às vezes acha, para eu fazer uma dieta tem que comprar tudo que é caro, tudo que é diet, light, porque realmente você vai fazer uma dieta, você vai, tudo que é integral, tem um custo maior, né? Mas nem sempre a gente necessita disso para ser magro, né? Se a gente pensar que as verduras, que os legumes, que a proteína, que a gente, até o ovo que é barato, tudo, ele faz parte de uma dieta que a gente consegue ser magro, a gente gasta muito menos. O que é caro é industrializado, é empacotado, é tudo coisa que é muito rápido, mas isso tem uma quantidade de sal, muitas vezes até agrotóxicos que a gente não sabe, coisa que a gente compra, né, pronto, que estão fazendo um mal para a saúde. E às vezes a gente nem pensa, mas tem até um estudo de Maria, que eles atrapalham os hormônios. Então, por exemplo, o plástico que eu falo às vezes,
que, né, pode alterar a tireoide. O excesso de iodo também altera a tireoide, que é um hormônio que vai poder engordar. Agrotóxicos nas comidas tem muito a ver com retenção hídrica, com alteração até de puberdade precoce, das meninas menstruarem antes. Então você vê, o alimento que a gente come, a forma como ele é processado é que muda muita coisa, principalmente hormonais. Perfeito. É mito ou verdade que anticoncepcional influencia no emagrecimento? Olha, toda mulherada tem dúvida disso e é verdade. É verdade? O Atrapalha? Atrapalha, né? Ele aumenta, assim, a retenção hídrica das mulheres. Você vê um homem que está acima do peso, você não vê celulite nele, né? E mulher, às vezes até magra, tem um índice... Verdade. E o que é a celulite? É uma concentração de gordura a mais no subcutâneo da gente. E o estrógeno, que é o hormônio feminino e que o anticoncepcional aumentaria, ele está envolvido em alteração hormonal, em retenção de líquido, aumento de peso. É lógico que a pessoa engordou 20 quilos, você não vai falar que foi anticoncepcional. Sim. Mas ele pode ter dado um start para desregular todos os hormônios e inchar, sim. Por isso que sempre converse com o seu ginecologista. Por quê? A gente tem vários tipos de anticoncepcional, ainda mais agora. Tem com carga baixa de estrógeno, tem carga alta para quem tem muita acne, ovário policístico. Tem com progesterona, tem os DIUs que a gente coloca, tem tanto de cobre, que é sem hormônio, como de cobre, sem cobre, que é o DIU Mirena, que é progesterona. Aí não influencia nos hormônios? E aí, por exemplo, a progesterona, ela menos efeito em trombose, em inchaço. Então, dependendo do caso, a gente pode mudar o método, né, de anticoncepção sem usar necessariamente a pílula. Perfeito. Né? É mito ou verdade que dietas líquidas ajudam a reduzir o volume do estômago? Ah, isso é mito, né? O que acontece? Isso também é uma coisa interessante. Ah, beber líquido com a refeição, todo mundo fala, não é? Não pode. Faz mal. Faz mal. E é verdade. Por quê? Porque você, quando tem o bolo alimentar descendo, chega no intestino aqui delgado, você vai ter uma informação de aumentar o hormônio da saciedade no nosso cérebro. Se esse bolo é diluído com líquido, concorda que não vai chegar a informação. Sim, porque está diluído. Está diluído. E aí, para chegar essa informação, às vezes você já comeu uma quantidade tão grande que você já dilatou o estômago. Então, o líquido, muitas vezes, atrapalha a alimentação. Agora, essas dietas que são líquidas, principalmente detox, elas são muito interessantes, por exemplo, para quem bebeu muito num fim de semana, né? Ou que foi num hotel e comeu tudo errado. São para tirar as toxinas alimentares, isso é super válido, né? Então, os sucos detox, as sopas também, para a gente tirar a toxina do corpo, mas não que isso seja uma dieta a longo prazo e que a pessoa, porque dá fome. Tudo que é líquido não dá saciedade no estômago. Então, muitas vezes o líquido engana. Ah, vou tomar um suco. O suco não engorda, gente. O suco, às vezes, eu sempre falo, um copo de suco de laranja equivale a 18 saquinhos de açúcar. Nossa, é incrível Você isso. está comendo um bife à parmegiana em forma de líquido que daqui a pouquinho você já vai ter fome de novo, né? Então, fruta é muito mais interessante comer do que, por exemplo, um suco. Sopa, mas se colocou batata, mandioca, colocou a beterraba, é o legume, carboidrato esmagado. Não vai te dar saciedade e também vai estar te engordando da mesma forma. Tá certo. É mito ou verdade que malhar em jejum com roupas pretas e apertadas ajuda na perda do peso? Ah, bem que podia ser verdade, né? Mas é mito, Só né? que não. É. A do jejum eu vou até comentar um pouco, mas assim, roupas pretas... E apertadas. E apertadas. Aumenta a termogênese, né? Mas isso não a ponto de você gastar caloria de adipócito, de célula de gordura. Então, quando a gente usa coisa preta e faz um exercício, tá num calor, no sol, a gente desidrata mais. Mas essa é uma perda irrisória, porque você depois vai beber líquido, vai aumentar o peso. Tudo. O que a gente precisa perder é gordura na atividade física. E você sabe que sobre atividade é bem interessante. Jejum, né? Jejum é melhor, malhar em jejum ou não é? Com o jejum, a gente realmente emagrece mais rápido e perde mais gordura, tá? Por quê? Nos primeiros 15, 20 minutos da atividade física, a gente ainda está gastando a energia que está na corrente sanguínea, o glicogênio. Depois disso é que você vai em busca das gorduras, das células que estão armazenando, fazendo estoque. Concorda que se você está sem comer nada, você já não tem nada na corrente sanguínea? Você já vai ativar muito mais 15 minutos você acelera. Isso. Só que tem assim um porém. Pessoas que têm hipoglicemia, resistência insulínica, Eu não diabetes. dou conta.
Passa mal. Da hipoglicemia, pode desmaiar, pode passar mal. E outra coisa, quem faz um exercício em jejum tem que fazer numa frequência baixa. Porque se você fizer... é por isso que eu faço HIIT. Muito alta, você até perde músculo. E perder músculo não é legal. Inclusive, acaba engordando a longo prazo. Porque a massa muscular, ela acelera muito mais o metabolismo do que o tecido gorduroso, né? E outra coisa interessante que a gente está vendo nos congressos, que eu achava que era mentira, sinceramente. Sabe aquela roupa que todo mundo tá pondo e leva choque enquanto faz atividade física? Sei. Que dá uns 20 minutos? Funciona, Rê. Eu também achava que fosse mentira. Pois é, porque olha só, eles estão vendo, quando a gente faz atividade física, a gente aumenta um hormônio chamado irisina, que é da termogênese do músculo, de você fazer a contração muscular. E esse hormônio é o que faz acelerar o metabolismo, que queima gordura. Então, se a gente aumentar a irisina com esses tipos de aparelho, a gente também consegue um benefício maior. Fazer o aparelho sem a ginástica não causa efeito nenhum, mas fazer a ginástica com o aparelho, sim. Isso, potencializa a perda calórica no atividade. É que não pode fazer sempre esses de choquinho. Sim, sim. Uma vez por semana, né? Mas é um método interessante também. Mais um aliado. É mito ou verdade que para emagrecer, além de cortar o açúcar, deve-se reduzir o sal? Super, super verdade, tá? E o sal, todo mundo sabe, incha, aumenta a pressão. É que nem osmose, você coloca, a gente aprendeu, né, na escola, coloca um negócio, um ambiente com coisas, com sal, o líquido vai para aquele lugar para fazer a diluição. Isso. Então no corpo é a mesma coisa. E isso incha a perna, incha o braço, incha o rosto, inclusive, a função renal alterada, porque a gente tem um sistema no rim, renina, angiotensina, aldosterona, que faz toda a regularização de sal do corpo. E isso prejudicado, ao longo prazo você também pode desenvolver hipertensão, né? E às vezes a pessoa fala, eu não ponho sal na comida, então eu não tenho sal na minha comida. Mentira! Por quê? Esses temperos que a gente põe prontos para tempero, sim. Embutidos. Embutidos tem um monte, tudo que é salame, presunto tem que tomar muito cuidado. Sopas prontas, salgadinhos, industrializados, é só olhar no rótulo quanto que tem de sódio. E aí você fala, então, quanto que é o permitido por dia? Por dia, mais ou menos 2.300 miligramas de sódio, tá? 2,3 gramas. Para quem é hipertenso e tem insuficiência cardíaca, abaixa isso pra, em torno de 1. Em colheres? Em colheres é 1 colher de sopa por dia. Tá? Máximo? No máximo. Mas contando com... Porque é difícil você falar, eu uso 1 colher, mas você usou nos outros alimentos esse sódio, né? E outra coisa que também falam muito, se o sal rosa é melhor, não é uma dúvida? Sim, é. É melhor. Ele é melhor porque ele tem menos quantidade desse sódio. O sal da Himalaia, por exemplo, 1 grama do sal rosa tem só 230 miligramas do sal que faz mal. E o branco, 400 miligramas. Tá. E flor de sal? Também é melhor, é bem melhor, mas o rosa ainda é melhor. Ah, o rosa é o melhor de todos. O rosa é o melhor de todos. Temos perguntas do pessoal de casa, peço que você me espere um minuto. Encantadora essa doutora Maitê, né? Encantadora, além de linda, simpática, inteligente, explica tudo. Perguntas do pessoal de casa para a doutora Maitê Pimentel sobre dieta e emagrecimento. Primeira pergunta da Nara. Nos últimos 2 meses, olha só, quem nunca, né? Nos últimos 2 meses, já tentei mais de 5 dietas diferentes, mas não emagreço de jeito nenhum. Quais exames devo fazer para descobrir se tenho alguma alteração metabólica? Excelente pergunta mesmo, porque realmente quem está tentando fazer dieta corretamente, né? Não é tipo faz um dia. Persistente. Ela está realmente há 2 meses e está tentando modificar. Provavelmente tem algum erro metabólico aí, né? Porque quando a gente tem, por exemplo, um hipotiroidismo, você mesmo fazendo a dieta, mesmo fazendo atividade física, os hormônios do mal, que são os anabólicos, eles estão retendo energia. Porque o nosso corpo, ele é, por exemplo, quanto mais a gente tiver acima do peso, é bom para as células. É um estoque de supermercados, é energia. E a partir do momento que o corpo entende que você precisa armazenar por algum defeito, as células, por mais que tentam queimar a gordura, tentam trabalhar mais, elas não conseguem, né? Então, não é só tireoide que a gente fala, mas existem vários hormônios.
prolactina, o cortisol, o sulfato de DEA, baixa de testosterona. Por isso que sempre procurar ajuda de nutricionista para orientar essas dietas e de um endocrinologista que vai proporcionar o que está de erro no seu metabolismo. Porque senão você vai perder tempo, vai desanimar. Um dos segredos da obesidade é rotatividade. Então, aqui, quando ela falou, fiz vários tipos de dieta e não respondi, realmente está certo. Porque tem pessoas que ficam insistindo na mesma dieta 2 meses. Sem resultado. Sem resultado. Às vezes, não é erro metabólico. E, às vezes, esse tipo de corpo, por causa de hormônios, de nutrientes, ele não responde a um certo tipo de dieta. Isso existe. Existem pessoas que fazem, por exemplo, a dieta da sopa, que é bem famosa, da USP, que perdem 7 quilos num mês, numa semana. Olha só, bastante. Numa semana? Porque são pessoas que estão com retenção hídrica muito alta. Ah, tá. E tem pessoas que perdem 2, 3 quilos, que é o normal. E por quê? Por causa que tem sódio alto, tem resistência insulínica, algum erro metabólico. Dieta cetogênica, que todo mundo está na moda agora, né? Que você produz corpos cetônicos para queimar gordura, que é da hiperproteica. Tem pessoas que respondem muito bem e um exemplo típico é o Luciano Camargo, do Zezé de Camargo e Luciano, declarado. Eu falo porque ele perdeu 36 quilos em 45 dias, é uma coisa absurda. De maneira saudável. De maneira saudável, bonitinho. com cetose. E tem pessoas que já não respondem tão bem, né? E tem pessoas que nem podem fazer cetose porque são diabéticas, então cada pessoa é de um jeito. Então não fica desesperado. Às vezes a pessoa pega na revista, faz uma dieta, não emagreci, eu não tenho jeito, tão frustrante. é a minha família. Não, não é assim. Tente uma outra dieta, mas se nesse caso você tentou 2, 3, 4 dietas e não conseguiu, realmente precisa de uma ajuda médica. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Úrsula. Como funciona o jejum intermitente? Ele pode ser feito a longo prazo para eliminação de 8 quilos. Muito bem. Então, Úrsula, o jejum intermitente, ele tem 3 tipos. Tem um que você fica 24 horas sem comer nada. Nossa. Em 2 dias da semana, 2 ou 3. Tem um que você fica esses 8 horas... Ah, ela falou 8 quilos. É. Fica 8 horas sem comer nada e um que você fica 12 horas sem comer nada, tá? Respeitando o horário de sono. No momento que você não está comendo nada, que você não pode comer, pode usar café, chá com adoçante, água com gás, isso é permitido. Então não é jejum de água. Tem gente que acha, então não posso beber nada? Pode, não pode é comer, tá? Qual foi o princípio desse jejum intermitente quando ele foi descoberto? A pessoa, lógico, comendo menor quantidade, ela vai ingerir menos caloria e o corpo, no outro período, ele vai ter que gastar mais energia para sobreviver, certo? Só que imagine se você não come nada, aí você vai lá e come naquele período, mas come o dobro ou o triplo da comida. Não resolve nada. Não resolve. Ou come carboidrato e doces, não resolve. Então, o jejum intermitente sempre associado com dieta com verduras, legumes e proteína. Não adianta ficar 8 horas sem comer, 12 horas sem comer e comer um pedaço de pizza. Doutora Maitê, são 8 horas contando as 8 horas de sono? Sim, contando tá. É fácil, às vezes, então, você vai 12 horas, você até as 8 da noite come, 8 da manhã já pode comer novamente, né? Então, é para evitar beliscações. Mas tem pessoas que não se dão bem. Por quê? Quem é diabético não pode ficar em jejum, quem toma remédio para pressão também não pode. E pessoas que dão esse pico de frutas ou carboidrato depois de um jejum intermitente, você aumenta o pico de resistência insulínica. Então, jejum intermitente com dieta errada aumenta inclusive o índice de diabetes. Perigoso. Perigoso. Agora, quem quer, não tem nenhum problema e quer tentar fazer, é legal. Mas isso dá certo nos primeiros 15, 21 dias. Não é uma dieta, que foi a pergunta dela, para sempre. Agora, 8 quilos, isso depende. Quando a gente fala em peso, em unidade básica, não é muito correto, porque é a porcentagem. É diferente uma pessoa que tem 130 quilos perder 8, de uma pessoa que tem 70 quilos perder 8. Então, quanto é? Se você tiver 80 quilos, Úrsula, esse 8 tá legal. Então, para a gente perder 10% do corpo, uma dieta é válida. Quando precisa mais de 10, tem que mudar a dieta. Por quê? O segredo da obesidade, com a experiência que a gente vai tendo, é a rotatividade. Porque o corpo entende o que você está fazendo, não são mais de 200 genes?
Aí ele começa a te engordar de outra forma. E você... Aí muda a dieta. Em casa você pensa, essa dieta não faz mais efeito, ou esse remédio não faz mais efeito. Não, não é isso. O corpo está começando a entender o que você está fazendo. Então você tem que enganar o metabolismo. Trocar a dieta, trocar o exercício, trocar o remédio de emagrecer. Por isso que o acompanhamento de profissionais é muito importante, não, doutora Maitê? Sozinha não dá para fazer, leiga. Não, porque aí também, se você fizer errado, aí você perde vitamina, ferro, por Desenvolve exemplo, desenvolve uma doença. Então, assim, quantas pessoas começaram a fazer uma dieta, perder o cabelo, né? Cai a imunidade, começa a ficar resfriado, começa a ter um monte de problema, porque não regularizou. E não que precise no alimento, às vezes a gente suplementa com uma vitamina, tem suplementos que a gente tem cheio de sódio, potássio, de cálcio, Hoje em dia, a gente está muito rico nessa parte de suplementação, que a gente não tinha antigamente, não é verdade? Não havia de jeito nenhum. Próxima pergunta, Alessandra. Há 2 meses parei de fumar. Parabéns, né? Muito. Há 2 meses parei de fumar, mas percebi que estou engordando. Qual a explicação para isso? É muito comum isso. Quem para de fumar desenvolve geralmente beliscações, compulsões, principalmente por doce. Por quê? Porque o fumar é tirar um pouco a ansiedade do paciente. Né? Então as pessoas fumam para aliviar. E esse aliviar, não conseguiu o cigarro, você vai para uma outra forma, né? Compensação. E geralmente esse tipo de compensação vai para o doce, tá? Por isso que muitas vezes o remédio que a gente usa para parar de fumar, que é a bupropiona, ele é usado também para emagrecer, para quem é beliscador de doce, né? Então, vale a pena, quem realmente quer parar de fumar, tem que ter muita força de vontade, muito esforço, disciplina e tem que, às vezes, procurar ajuda, né? Mas quem está em casa, que não tem oportunidade, às vezes, de procurar uma ajuda, o certo de parar de fumar é determinação. É assim, se eu fumo um maço, por exemplo, essa semana eu vou diminuir 3 cigarros. E você não pode passar daquele limite. Na próxima semana, você diminui mais 3. Um desafio por semana. Por semana e vai devagarzinho para diminuir essa intoxicação que tem da nicotina. Então, mas você tem que ser bem rigoroso. Acabou, não pode, né? Então deixa para o final do dia e você consegue mesmo. E essas ajudas medicamentosas também são válidas, né? Falando de remédio, é muito interessante, Rê, porque as pessoas acham que, tomar remédio de emagrecer vicia. Aí eu vou parar de tomar o remédio, eu vou voltar a fumar ou eu vou voltar a engordar. Isso. Né? Quando a gente usava só anfetaminas antigamente, muitas pessoas já usaram. Eram remédios que mexem com o receptor occipital do cérebro e dão rebote quando tira. Sentia mais fome, né? Com as novas medicações, essa que eu falei, os análogos de GLP-1, remédios que trituram gordura, não existe a possibilidade de você parar o remédio e voltar a engordar. Não existe a possibilidade do rebote. Não existe, porque são receptores totalmente diferentes. Então, essa história que, quando tirei o remédio eu voltei a engordar o dobro, existia, não o dobro, mas antigamente. Então, hoje, sintam-se seguros, porque isso é uma dúvida muito grande. Até as mães, quando levam as filhas, doutora, eu não quero que tome remédio porque vai ficar nervosa, estressada ou vai voltar a engordar. Isso não existe mais. Lógico que muito bem orientado, com exames, mas percam esse medo. E a possibilidade de usar remédio não é só para, vai tomar o resto da vida. Não, é tirar da inércia, é dar um start nesse metabolismo. É uma ajuda. Para depois a pessoa vai tirar o remédio, né? É lógico, pessoas compulsivas crônicas, depressivas, que tenham um distúrbio de comportamento, a gente tem que sempre associar um remédio, depende do caso. Mas pessoas que estão acima do peso, porque ou erro alimentar, ou passou um estresse na vida, deu uma engordada, não vai ficar para sempre, né? Então peçam ajuda, façam vários tipos de dieta, procurem seus médicos, tem que emagrecer, porque assim a obesidade está aumentando cada vez mais. E é por uma questão de saúde, não é estética, não né? É a nossa conversa aqui. Né? A obesidade ela leva ao risco aumentado de diabetes, de hipertensão, de infarto, de gordura no fígado que está aumentando muito, né? Fora a autoestima da pessoa, tudo influencia. Então você que está em casa, tem medo de começar uma dieta, tem medo de começar um remédio, não tenha medo, né? Tenha força de vontade, procure um bom profissional que vai valer a pena. Ótimo. Gislene diz, por que os homens conseguem emagrecer mais rápido do que as mulheres? É verdade isso? Sacanagem, né?
É verdade, a gente vê na prática, né? A gente vê. Muitas vezes a gente pega casal, vão fazer o mesmo remédio, a mesma dieta, eles emagrecem mais. É verdade. Nas mesmas condições? Nas mesmas condições. E eles emagrecem mais em quilos ou em porcentagem? Eles emagrecem mais na porcentagem total. Então emagrece mesmo. Emagrece. Por quê? O homem tem mais massa muscular que a mulher. Já é da genética. E a massa muscular, ela acelera mais o metabolismo. Fora que as mulheres, elas têm concentração de hormônios para engordar. Por quê? Porque foi feita por aleitamento materno. E o aleitamento materno necessita de gordura no corpo para ser produzido. Então, prolactina que a mulher tem, o estrógeno que a mulher tem, são hormônios básicos para a engorda. Então você vê que é engraçado, você faz realmente a mesma dieta e respondem. Por isso que às vezes eu faço o campeonato, eu dou um remédio melhor para as mulheres do que para os homens. Eu faço isso, é verdade, é campeonato. É porque a gente está na desvantagem. Para equilibrar, E quando faz campeonato, o casal se sente mais estimulado? Muito interessante isso, doutora. Muito mais. Que legal. E porque, tem efeitos adversos. Então, tô com dor de cabeça, eu senti ou não senti. Remédio de emagrecer dá efeito colateral. Não pode ter medo, você tem que ter uma boa relação com o teu médico e explicando. E o médico também não pode falar tudo. Senão vai sentir. Senão a pessoa já começa a potencializar aquilo. Mas eu faço campeonato para quê? Para ter disciplina, para um pegar no pé do outro, para não sabotar, né? Porque senão um tá de dieta, o outro leva pizza, leva esfirra. E esse campeonato é muito interessante, porque estimula muito mais as pessoas. Sim. De uma forma saudável. Até as crianças, elas entram na dieta. Muito legal essa história do campeonato. Doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê é endoc.com.br, endoc.com.br, e o Instagram da doutora Maitê é @maitê_endócrino. Maitê, M-A-I-T-H-E. Maitê_endócrino. Uma graça essa moça. Uma graça. Obrigada pela viu? Imagina. Oportunidade. Obrigada pela aula. Obrigada, Vai com Deus. Até a próxima.